Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estudar os índices setoriais brasileiros usando análise técnica e o objetivo desse vídeo é tentar encontrar quais setores vão gerar as melhores oportunidades em swing trade em ações. Vamos lá? Cola aí! Bom, vamos lá para o nosso vídeo semanal, onde a gente analisa os principais índices da nossa bolsa e alguns índices internacionais. A gente sempre começa com o Ibov e eu sempre gosto de começar aqui pelo gráfico semanal, né? Então na semana passada eu falei que ele estava consolidado, né? Que ele estava 3 semanas de lado aqui, sem romper a máxima aqui, tentou romper, falhou, e sem romper a mínima ali, estava aqui numa região que eu tinha feito até um retângulo aqui, eu dei uma limpada nos meus gráficos para ficar, né, para eu reiniciar os meus estudos. Porém, essa semana que passou, o mercado conseguiu fechar acima, né, da máxima das últimas 3 semanas, mostrando força, né, mostrando aquilo que a gente já vinha trabalhando há alguns dias, né. A gente trabalhava com a retração dessa perna de alta aqui, né, que ele chegou no 61,8%, já tinha testado aqui algumas vezes e não estava aparecendo comprador, né. Tinha deixado um ponto de retorno não muito convicto, fez uma semana de lado e essa semana ele resolveu romper, né? Ou seja, como ele respeitou a região aqui e deixou uma semana positiva, aquela leitura que a gente já vinha fazendo de que uma correção até 122.300 era possível, né? Com essa demonstração de força de comprador aqui, né? E com essa semana positiva, ela se torna mais possível. E aí a gente não sabe qual é o cenário que está vigente, a gente não sabe se isso aqui foi uma perna 1 de baixa, isso aqui pode ser uma perna 2, né, até lá os 122.300, para lançar uma nova perna de baixa, ou se o mercado agora vai continuar fazendo o que ele vinha fazendo antes, né, tendência de alta, fez uma correção aí bem profunda, né, e agora está querendo lançar uma próxima perna de alta, mas eu sei que pelo menos aqui até os 122.300 é possível que ele venha, né, então são aí 7.000 pontos para cima, deixa eu medir aqui, 7.400 pontos para cima aí como alvo, tá? Então o semanal do Ibov, depois dessa semana positiva, que teve feriado nos Estados Unidos e teve feriado também aqui no Brasil, ela me deixa um pouco mais otimista para compras, né? Olhando o gráfico diário, a gente também aqui tinha uma região traçada onde a gente tinha a retração dessa perna de baixa aqui, né, dessa última perna de baixa do gráfico diário, e essa região aqui de 115.700 a 114.150 é uma região importante, né, a região exatamente que ele está agora. Porém, se você olhar aqui o Ibov, ele fez um pivôzinho de alta, né, no gráfico diário, ele conseguiu romper aqui o topo anterior, se você olhar, ele fechou acima do topo anterior, né? Ele fez um fundo mais alto que o fundo anterior, então aqui no diário ele já conseguiu quebrar a tendência, independente de onde ele vai parar, tá? Se ele parar aí, ele vai ter um topo mais alto que o topo anterior, então ele já tem a característica de tendência de alta no gráfico diário, porém está numa região difícil, né? Ele vai ter que segunda-feira mostrar força e romper isso aqui, para ver se vai buscar lá o nosso alvo em 122.300. Como ele já rompeu ali e fez pivô, a gente pode traçar aqui uma projeção de Fibonacci para tentar entender aonde pode ser o alvo dessa reversão do diário, né? A reversão de Fibonacci no gráfico diário é sempre 161% da projeção, né? Ou seja, seria aqui na casa dos 119.600, que é uma região próxima aqui de topos anteriores. Então eu vou deixar essa região marcada, porque aqui para mim é um alvo interessante para a gente observar, essa região aqui. Então essa região marcada aqui para mim é uma região interessante, né? Topo anterior junto com alvo. Para cima ele ainda tem problema na retração, né? E depois aqui na média móvel de 72, ele ganhando 117.000, eu acho que ele vem nesse alvo com uma certa facilidade. E chegando aqui, é provável que ele tenha algum tipo de resistência para tentar lançar uma próxima perna, ou quem sabe fazer uma correção até a retração dessa perna de alta, né? Tá muito cedo para pensar nisso, mas a gente já tem que ir projetando o que é possível acontecer. Nos 60 minutos a gente chegou a traçar topos e fundos aqui no último vídeo, né? E estava confuso, né? Porque ele já tinha rompido
o topo anterior, mas tinha deixado um fundo mais baixo que o fundo anterior. E nos 60 minutos você vê que ele conseguiu fazer o pivô de alta também, né? Ele conseguiu emplacar, além do pivô de alta no diário, que foi aqui, ó, que é o rosa, ele conseguiu emplacar um pivô de alta no 60 minutos. Então, por esse pivô aqui, a gente também pode mensurar algum tipo de alvo. E como é a reversão, o alvo dele foi lá em 121.450. Ou seja, rompendo esse topo aqui, ele tem pouca resistência, vai ter uma resistência aqui também em 117.200, né, 117.800, é um ponto interessante, mas ficou interessante aí para a gente pensar numa possível retomada da tendência de alta, tá? Então, devido a todos esses parâmetros, o semanal está interessante, o diário fez pivô, o 60 fez pivô, essa semana aqui no IBOV, eu vou entender que a melhor coisa é procurar por compras. E mais uma coisa também que me chamou a atenção do IBOV é que ele tinha uma linha de tendência e essa linha de tendência foi rompida, né? Ele conseguiu fechar aqui 3 dias acima dessa linha de tendência, dessa LTB. Então ele fechou na quarta, na quinta e na sexta acima desse ponto, né? Então essa linha de tendência aqui já foi rompida e ele vai ter resistência agora só lá nos pontos que nós já estudamos, né? Aqui esse retângulo amarelo, que já foi topo histórico durante muito tempo, então aqui também é uma região que precisa de atenção. Mas mesmo com esse tanto de suporte para cima, eu entendo que o IBOV ele é muito mais interessante para compra nessa semana. O ICOM, né? O ICOM, semana passada, eu tinha falado que o mais interessante era ficar de fora, né? Porque eu achava que não estava num ponto interessante, ele tinha resistência demais para cima e uns suportes aqui também. Acabou que nessa semana de 4 dias ele ficou praticamente de lado, né? Ele subiu aqui do fechamento até o fechamento dessa semana, ele subiu um pouquinho, mas nada muito significante, tá? E se você olha aqui ainda para esse setor, ele, diferente do IBOV, ele não fez pivô de alta no diário. Está longe de fazer isso, né? Ele pode até estar devendo um teste de fundo. No semanal, ele também não deixou um ponto de retorno ainda. Ele fez uma barra interna. A barra interna geralmente indica uma consolidação. E olhando de novo o gráfico diário, ele tem a linha de tendência que ele não rompeu, coisa que o IBOV já fez, ele ainda não fez, tá? E no gráfico de 60, ele até fez aqui um pivô, mais ou menos, né? A gente pode entender aqui como perna 1, perna 2, ele lançou ali uma perna 3, com alvo lá na resistência, então meio do caminho, né? Para subir ele tem 2.8, para cair ele tem 3. Mais uma vez, esse setor eu vou optar por ficar de fora, tá? Então o ICOM, entendo ele muito embolado e para mim o mais sensato é ficar de fora. O índice de eletricidade, né? O índice de eletricidade, semana passada eu tinha falado que era um setor, foi um dos únicos setores que eu falei que era interessante pensar em compra, e foi o setor que melhor performou mesmo, né? Se você olhar aqui os 4 dias, ele saiu aqui e chegou a subir 2% e 2,2%, né? Mas agora ele chegou numa região difícil, né? Se você olhar aqui a retração dessa perna de baixa, ele está ali no 61,8%, né? Bem próximo dessa região, mostrando fraqueza, porque na quinta e na sexta foram candles de dúvidas, né? Pequenos, negativos, fechando abaixo, depois de 3 dias fortes. Então pode ser que isso aqui seja o esgotamento do movimento, né? Então, na minha visão, o índice de energia elétrica ele está devendo um teste de fundo. Seria interessante que ele caísse aí na segunda, na terça, na quarta, para marcar um fundo aqui, para tentar ganhar força de novo e fazer um pivô de alta no gráfico diário, tá? Então, comprar aqui eu acho ruim, porque está perto da linha de tendência, perto dessa região de topos anteriores, né? Se você observar, tem região de topo aqui, tem região de topo aqui, então aqui vai ser uma região onde o preço vai brigar, então só tenho pouca coisa a ganhar se eu tentar uma compra e realmente for subir. E para baixo também tem um suporte relevante logo aqui embaixo, na casa dos 77.900, né? Então, para o índice de eletricidade essa semana, eu prefiro aguardar um teste de fundo, tá? Se ele fizer um teste de fundo, deixar aqui bonitinho marcado e deixar um ponto de retorno,
Quem sabe semana que vem a gente não olha para esse setor pensando em compras, tá? Então, nesse momento, o índice de eletricidade eu vou optar por ficar de fora. O índice financeiro, né? O índice financeiro, semana passada eu também falei que eu entendia que era melhor ficar de fora. Ele teve um dia negativo, um positivo, um negativo e um bem positivo na sexta-feira, né? Sexta-feira foi um dia onde o mercado subiu bem no Ibov. E chegou ali na região de resistência, né? Então, a resistência da consolidação, da linha de tendência, região de médias, topos anteriores, né? Então, aqui uma região bem difícil. Para esse ativo, eu vejo duas possibilidades, tá? A primeira delas é, na segunda-feira, ele romper essa região aqui com um candle bonito, de força, com volume, mostrando que tem comprador, né? Fechando na máxima. Aí eu posso até pensar em compras, entendendo que ele vai vir forte junto com o Ibov e vai vir testar essa região aqui de 11.700. A segunda possibilidade para mim é ele fazer um dia bonito na segunda-feira, mas no final do dia ele perder força e voltar tudo. E aí ele deixar um candle igual a esse aqui, ó, muita sombra para cima, com um corpo real pequeno na parte de baixo, negativo. Se ele fizer isso, eu vou trabalhar com a possibilidade dele vir testar o fundo, né? E aí eu posso procurar por vendas. Então, aqui no índice financeiro, eu entendo de duas formas. Ou ele rompe com convicção e mostra que tem comprador, e aí eu vou procurar por compras, ou ele vai romper isso aqui falso, vai voltar e eu vou procurar por vendas, tá? Então, o índice financeiro, eu criei uma nova métrica. Eu vou botar essa marcação, onde que eu escrevi aqui que dependendo do movimento, posso comprar ou vender. Vamos ver o que o IFNC vai fazer na segunda-feira para eu tomar algum tipo de decisão. O IMAT, né, Índice de Materiais Básicos, muito parecido com o índice financeiro e com o Ibov, né, só que o Ibov já rompeu a linha de tendência que ele tinha, né? O IMAT ainda não, né? Pegando ali essa linha aqui improvisada, ele rompendo aqui, ele ainda tem a dificuldade da linha de tendência e da resistência. Porém, ele está ameaçando fazer um pivô de alta igual o Ibov fez. Então, para o IMAT, eu também vou ter a mesma percepção que eu tive para o índice financeiro. Se ele faz um dia positivo, a barra fechando na máxima, com volume, eu posso tentar procurar por compras, entendendo que isso vai fazer o alvo desse pivô aqui que será formado, né? Se ele romper ali com um candle de convicção. E aí vai vir próximo dessa linha, dessa LTB, né, vermelha, enfim. Posso tentar estruturar algum tipo de compra. Agora, se ele subir forte, né, perder força no fim do dia e fechar abaixo dessa região, deixando aqui pavio para cima, junto da LTB, região de médias, região de topo anterior da consolidação, a minha percepção vai ser que ele pode estar vindo testar o fundo mais uma vez e continuar dentro dessa consolidação, desse retângulo, tá? Então, o IMAT eu vou ter a mesma percepção do IFNC. Dependendo da movimentação dos primeiros dias, eu vou procurar ou por compra ou por venda. O IMOB, o índice do setor imobiliário. Semana passada eu entendi ele como esticado, né? Achava um setor difícil de conseguir vender, e também não via compra nele, que ele tinha uma região complicada aqui, um suporte relevante e tudo mais, e optei por ficar de fora, né? E essa semana também ele mostrou pouca força, ele ficou meio que de lado, fez 4 dias com pouca volatilidade, se mexeu muito pouco, e parece que não mudou muito do que estava antes, né? Do que fechou da semana passada, fechou aí quase 1% para cima só. E eu entendo que ele está num ponto muito difícil ainda, né? Diferente do Ibov, que já rompeu linha de tendência, ele está longe da linha de tendência, né? Então ele tem essa primeira dificuldade. Depois tem essa região aqui, que é uma região que era suporte, que virou resistência. Está na região de médias, né? Então, enfim, se você traçar uma retração aqui desse movimento de queda, você vai entender também que ele já chegou num ponto aqui de resistência da retração. Então, para mim, está muito difícil a leitura. Esse setor eu vou optar por ficar de fora mais uma vez. O IN
INDX, né? O INDX, muito parecido também com os outros setores, dentro de uma consolidação, já fez aqui meio que um fundo duplo, foi lá testar o topo da consolidação, tá? Tem a linha de tendência atrapalhando, tem a região de médias. Se você traçar uma retração, você vai ver que também ali a região é uma região de retração, ó, aqui nos 25.900 e alguma coisa. Então esse setor está bem complicado, né? Da mesma forma que os outros setores, esse aqui eu vou ter que esperar um sinal mais convicto. Ou ele rompe essa região, né, com um candle grande de volume, fechando na máxima, dando a entender que ele vai ganhar força e pode ir lá testar o topo anterior, ou ele vai fazer um dia positivo, fechar abaixo, deixar pavio, e aqui eu posso pensar em vendas, buscando ou esse suporte, ou quem sabe o fundo da consolidação, tá? Mas quando você olha para esse setor e começa a mensurar as resistências e suporte, você percebe que o espaço que nós temos é muito curto, tanto para ganhar na compra quanto para ganhar na venda, né? Ele está numa região muito difícil, então eu vou esperar ele ficar mais claro, de repente fazer um pivô nos 60 minutos, enfim. Como eu já tenho aqui 3 setores para observar essa semana, o setor de industrial eu vou optar por ficar de fora, tá? Próximo setor, SMLL, setor das small caps. Semana passada, esse é um setor que eu tinha optado por pensar em compras, junto com o setor de eletricidade e BDRs. Foi um setor que subiu bem, né? Não foi uma subida bem significativa, mas subiu, teve uma subida razoável. Chegou ali num ponto próximo à retração dessa primeira perninha, puxando ali da perna de cima, ele chegou nos 50% dessa região, né? Da mesma forma do setor de eletricidade, esse setor ele até tem um pouquinho ainda para subir, mas falta a confirmação, né? Ele precisa fazer um teste de fundo para voltar a subir. Então, eu não quero comprar porque ele não tem teste de fundo, e eu não quero vender porque ele também não sei se, com o IBOV dando uma indicação de que pode subir, esse setor vai subir bem também, né? Porque ele é um setor que tem uma volatilidade maior do que o Ibovespa. Mas graficamente ele não me atraiu, ele não me deu um sinal interessante para pensar em compra. Então esse setor aqui eu vou ficar de fora, eu vou focar as minhas energias por enquanto no IBOV, no IFNC e no IMAT, tá? Vou ali pro MLCX, né, que é um setor muito parecido com o IBOV, né? Quando a gente faz a comparação aqui, você vê que a movimentação é bem parecida desses dois setores, e ele conseguiu romper essa congestão, né? Ele conseguiu fazer aqui o pivô de alta no gráfico diário. Então vamos traçar um Fibonacci ali, uma projeção, para tentar entender aonde ele pode ir. Ele pode ir lá no 2.345, que é próximo do topo anterior. Então aqui vai ser uma região aonde que eu vou ter que ficar atento, né? Se eu tiver comprado, pensar em reduzir a mão, porque é um ponto de resistência e é um alvo, né, desse movimento de alta, né? No caminho desse alvo a gente tem essa linha de tendência, né, que aí vai depender um pouco da tua interpretação. Se você traçou ela assim, ela ainda está existindo. Se você traçou ela um pouco mais rente aqui, pegando esses topos aqui, ela já foi rompida. Eu vou deixar ela originalmente ali em cima, né? Ela não tem a quantidade de candles que eu gosto entre topo e topo, mas deixa ela ali, quem sabe ela não funciona como uma resistência, beleza? Então, como ele rompeu congestão, candle de convicção aqui, fechando na máxima, eu entendo que a probabilidade maior está para ele dar sequência nesse movimento, chegar aqui em 2.345, tá? Então, para esse setor essa semana, eu vou procurar por compras. E, por último, o setor das BDRs, né? Semana passada a gente tinha estudado esse setor, visto que ele tinha dois pivôs, né? Ele tinha um pivô aqui do tempo gráfico maior, que foi aqui, ó, perna 1, perna 2, perna 3, e ele também tinha um pivô do tempo gráfico menor, né? Perna 1, perna 2, perna 3. E ele ficou de lado, né? Ficou de lado aqui, até que fez 2 dias bem negativos, uma quinta-feira boa, uma sexta-feira mais ou menos, né? Mas está em tendência de alta, consolidou no topo. Se ele tivesse fraco, ele teria feito um teste de fundo, não fez.
Então, para mim, ele está consolidando no topo para romper e subir mais um pouco. Tá? Então, para esse setor, para mim, o mais interessante é olhar para ele pensando em compras, entendendo que ele pode vir aqui no 14.700, que é o alvo do pivô de 60 minutos, ou ele pode vir aqui no 115.080, que é o alvo do pivô de alta do tempo gráfico maior. Tá? Então, para esse setor das BDRs, essa semana eu vou procurar por compras. O DI está, na minha visão, numa consolidação, né? Se você observar, ele marcou um topo triplo nessa parte de cima, no gráfico de 60, e se você olhar, ele marcou um fundo triplo também aqui no gráfico de 60 minutos. Então ele está aqui, pegando desse dia até o dia de hoje, 15 dias que ele está praticamente de lado, sem fazer nada relevante. Então tem que aguardar ele romper para um desses lados, para a gente conseguir medir alvo, entender se ele vai realmente lá buscar o alvo do pivô, né, que é em 11,0, ou rompendo aqui para baixo, traçar a projeção dessa amplitude desse retângulo para baixo, talvez deve ser próximo aqui desse fundo anterior, enfim. Tá? DI para mim consolidado aí nesse momento. O dólar a gente tinha uma visão altista para ele, né? Se ele romper esse topo aqui, a tendência era que ele fosse embora, mas não foi isso que ele fez, né? Ele rompeu, deixou o pavio, apareceu o vendedor e jogou o preço para baixo. Se você olhar o gráfico semanal, você vai ver que no gráfico semanal, quando você traça aqui uma linha para identificar o ponto de rompimento, ou seja, ele rompeu a máxima aqui dessa vela, essa semana, e fechou acima. Mas nessa semana que passou, fez um falso rompimento, né? Ele voltou para dentro dessa região. Então eu entendo lá no gráfico diário que isso aqui pode ser uma consolidação. Isso aqui pode ser uma consolidação, né? E ele fez aqui um fundo, mais um fundo, outro fundo. Então marcou essa região aqui como um suporte que eu já tracei aqui. Ele fez esse topo agora, que é essa região aqui de topos anteriores, e está deixando aqui de novo um provável topo, né? Ele fez um ponto de retorno. Então talvez a minha expectativa para essa semana é que ele venha aqui no 5.100 testar o fundo dessa consolidação. Tá? Se ele ganhar força e romper esse ponto aqui durante essa semana, aí pode ser que ele venha buscar o alvo do pivô de alta que a gente já traçou aqui em outras semanas, em outros estudos, tá? Que seria esse pivô aqui. Aí ele vai lá perto dos R$6, se ele conseguir romper com convicção, pode ser um dos alvos, tá? Então analisar também, se ele rompe para cima, alvo lá embaixo. Se ele mostrar fraqueza, alvo aqui em 5.100, beleza? Agora vamos para os índices internacionais. Bom, começando aqui pelo Dow Jones, né? O índice Dow Jones, a gente tinha um estudo já pré-estabelecido, né? Com perna 1, perna 2, tinha uma perna 3, eu diminuí, eu fiz uma nova contagem. Então o meu alvo está aqui na casa dos 36.400, tá? Essa semana foi bem positiva aqui na sexta e na quinta, né? Com o balanço das empresas americanas vindo muito positivo, acabou trazendo o mercado para cima. Então, se esses balanços continuarem saindo bons, vai acabar levando o preço lá perto do nosso alvo. Então, para mim ainda continua aí com viés de alta. Ele acabou de romper topo anterior, né? Aqui nessa região, aqui pode ter um tipo de dificuldade, mas para mim, pela força que está mostrando aqui, tendência de alta indo para romper topo. O S&P 500, mesma coisa, né? Ele também tem aqui, está dentro de um canal de alta, né? Deixa eu alongar aqui um pouco esse canal. Ele fez um teste de fundo, marcou um fundo, fez um pivô de alta e começou a subir. Então, ele fez um pivô aqui nos 60 minutos, ó, dizendo que depois dele fazer essa pequena correção, agora ele quer mudar de tendência nos 60 minutos, quem sabe para ir lá buscar o topo anterior ou fazer novas máximas históricas. Tá? Então, para mim também, quinta e sexta com dias bem positivos aqui no S&P 500, para mim essa tendência continua pelo menos até lá o 4.550. O DXY, né, que é o dólar frente a uma cesta de moedas internacionais, ele consolidou aqui no topo, né? Então eu entendo aqui que ele deu uma consolidada. Em quarta-feira foi bem negativa, quinta e sexta de lado, podendo aqui ter marcado um topo, né, porque ele não conseguiu romper, e fazer uma correção, quem sabe até essa linha de referência do canal aqui, no meio das médias, enfim.
Como esse dia aqui foi bem negativo, né, e os outros 2 dias não mostraram força, para mim o mais provável possa ser uma correção, pelo menos na retração dessa perna de alta aqui, tá? Vamos aguardar para ver o que o DXY vai fazer. E para fechar, né, o EWZ, que é uma ETF na Bolsa Americana que replica o Ibovespa, né, tiveram aí, teve uma semana positiva de alta, sexta-feira bem positiva, testando lá a máxima do topo anterior aqui do gráfico de 60 minutos, né. Ele tem que fechar acima desse ponto, ele não fechou, para aí depois tentar pensar no rompimento aqui dos 32, no rompimento aqui dos 34,21. Então, vamos ver se isso aqui também ganha força e ajuda o nosso mercado a subir nessa semana. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado por ter assistido o meu vídeo. Não esqueça de dar like, se inscrever no canal, deixa seu comentário aqui embaixo se esse vídeo fez sentido para você. Bota alguma sugestão aí em relação ao que eu posso melhorar. E muito obrigado por assistir o meu vídeo e até a próxima semana. Valeu!